Vinde a Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Eu sou o professor Raimann. E eu sou a Maria Carolina Raimann. Você está no canal do Apostolado Católico da Família Raimann. E hoje é dia de Orando com Padre Pio. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se agora, é de graça e ajuda muito o canal a crescer. Não esqueça também de clicar no sininho para receber todas as nossas atualizações. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, coloque um comentário para a gente saber o que você achou e não esqueça também de deixar aquele like maneiro aí pra gente. Vamos para a frase, Carol? É uma frase bem curtinha hoje, espero que a gente consiga resumi-la bem, também fazer um vídeo curtinho, tá? Veja só, é curtinha, mas é profunda. A caridade é o método com o qual o Senhor nos julgará. Repito. A caridade é o método com o qual o Senhor nos julgará. Muito bem. A palavra de Deus nos diz que Deus caritas est. Traduzido como Deus é amor, né? Então, a palavra caridade, a gente tem que ter esse entendimento, que muitas vezes ela está para nós como o próprio amor, né? Não o amor eros, o amor entre um homem e uma mulher. Não também o amor que existe entre um pai e um filho, ou do filho para o pai, ou o amor que você tem para os seus amigos, enfim, para os seus avós. É o amor de Deus. E o amor de Deus, a medida desse amor, para nós é impossível de se imaginar. Por mais que você diga, eu amo a Deus, eu amo nosso Senhor Jesus Cristo, eu amo com todo o meu coração, com toda a minha alma, com todo o meu entendimento, eu amo, mas o tanto que você ama a Deus é infinitamente menor do que o tanto que Deus te ama. Né? Deus que te criou e que criou todas as coisas e que te sustenta no ser. Ele não te criou e te abandonou. Ele está o tempo inteiro pensando em você. Se ele parar de pensar em você, você deixa de existir, correto? Então Deus nos ama com um amor imensurável. Essa é a caridade. Muitas vezes, quando nós falamos em caridade, nós pensamos apenas na prática de ajudar o outro, né? Tem uma família necessitada, vamos fazer caridade, vamos levar roupas para os abrigos de idosos, né? De pessoas que têm dependência química, enfim. Quando você faz um ato assim de ajudar alguém, né? Você chama isso de caridade. É que é um ato de amor, né? Porque se você não faz por amor, então nem faça. Se você vai e doa um sacolão para alguém, ou se você doa roupas, se você doa uma quantia em dinheiro, né? Mas você não está colocando o seu coração naquilo, você está fazendo como se fosse uma espécie de obrigação. Porque a igreja nos pede para fazermos caridade, então eu vou fazer, né? Mas aí não é caridade, porque a caridade é o amor, né? Quando nós fazemos a caridade, quando nós ajudamos alguma pessoa, nós estamos tentando, de alguma forma, amar como Deus nos ama. Embora, eu já falei aqui, seja infinitamente menor. Tá? E aí Padre Pio vem dizer que Deus nos julgará. E isso nós sabemos. Nós sabemos. Haverá um juízo particular para cada um de nós, que é no dia que nós morrermos. O dia que eu morrer, eu irei me encontrar com o nosso Senhor e Ele vai me julgar. Né? Esse é o julgamento pessoal, particular. E haverá também um julgamento final, né? No fim dos tempos. Nós fizemos uma série de vídeos aqui sobre os novíssimos. Né? E eu vou colocar aqui, para você acessar depois, um vídeo que fala sobre o juízo. Aí você vai aprofundar um pouquinho mais nessa questão do julgamento. Mas todo mundo, todo católico, né? Se você que está assistindo esse vídeo não é católico, você vem aí de uma outra religião, mas praticamente todas as religiões têm essa ideia de um julgamento final. Né? E aqui Padre Pio diz que o Senhor nos julgará.
Mas como que ele vai nos julgar? Ele vai usar uma metodologia, um método de julgamento, né? Uma medida. Como é que ele vai fazer para comparar, para medir, para julgar, para ser um justo juiz? Ele vai usar o amor. Ele vai usar a caridade. Carol. Eu não queria interromper o seu vídeo, mas o assunto é verdadeiramente muito importante. Nós estendemos nossas mãos para lhe pedir ajuda. Nossa família evangeliza através das redes sociais e temos vídeos diários no YouTube. O nosso apostolado tem transformado muitas vidas e contamos com a sua generosidade. Mande um Pix para nós, de qualquer valor, por mais insignificante que possa parecer, pois o pouco com Deus é muito. Seja um sócio evangelizador. A chave Pix está aparecendo aqui na tela. Deus te abençoe e recompense. Salve Maria! É bem interessante, né, Raiman, a gente meditar a respeito disso, porque é algo assim tão grande, como você mesmo bem falou, o amor de Deus, né, que nós não podemos nem imaginar. Então, quando a gente se põe a refletir a respeito dessa realidade, que é uma realidade, né, na nossa vida, é até bem interessante de você imaginar, né, o quanto que Deus nos ama e vai nos julgar. Então, que isso não sirva para o nosso relaxamento, né? Que isso não sirva para a nossa tibieza, que isso não sirva para que nós digamos assim, tenhamos certeza do céu, né? Ah, então tá garantido, então não vou me preocupar. Não, né? Nós precisamos a cada dia nos esforçar mais, nós precisamos a cada dia exercitar mais as virtudes, né? Para que sejamos fiéis, cristãos sem repreensão. E isso que Deus quer de nós, né? Que nós sejamos bons católicos, bons cristãos e vivamos aqui nesse mundo já como nós viveremos no próximo mundo, né? E isso é muito interessante da gente pensar também, né? A forma como nós vivemos hoje, né? Então vai refletir na vida futura. Isso é importante, eu gostaria de deixar aqui, né, nesse ponto especificamente, que Deus nos quer todos santos, mesmo aquela religioso que está lá no convento e que só faz isso, só reza, digamos, o dia todo, mas também para aquelas mães que têm 10 filhos em casa, ou que tem umas que já acha que é demais e diz que não consegue ir à missa por causa dele. Deus nos quer santos, Deus quer nesse mundo aqui já almas religiosas, almas que o amem e que queiram se unir a ele, né? Então isso é muito importante, apesar de nós termos sempre em mente isso, né? De que Deus é o amor, ele vai nos julgar com esse amor, que é inimaginável, que é imensurável, né? Não tem como a gente medir, não tem como a gente imaginar, mas que isso não sirva para nosso relaxamento. É justamente porque nós temos que entender que não é porque Deus é amor, não é porque ele nos ama com um amor imensurável que ele vai levar todos para o céu. Embora ele queira que todos sejamos santos, como a Carol acabou de dizer, embora Deus queira que todos vão para o céu, ele quer que todos vão para o céu, tá? Mas se você, no seu juízo particular, você for condenado ao inferno, tenha certeza absoluta que essa condenação se deu porque Deus te ama. Tá? Aí é que está. A gente às vezes confunde o amor, né, como uma indulgência, um ato de bondade, então Deus vai salvar todo mundo porque ele ama. Não, é porque ele ama que ele vai ser justo no julgamento. É com a caridade, Padre Pio diz, é com a caridade que ele vai nos julgar. Né? Então a frase diz assim: a caridade é o método com o qual o Senhor nos julgará. Ele vai nos julgar com o amor. Então, para você poder entender um pouquinho o que eu estou falando, você que é pai, você que é mãe, você que ama tanto, tanto, tanto o seu filho, e aí ele vai lá e lhe dá uma bofetada no rosto, né? Você não deixa de amar, você continua amando, mas você não pode deixar isso quieto, você não pode deixar barato. Você tem que aplicar uma correção, né? Um castigo, né? Ou deixar sem o videogame, não sei, né? Alguma coisa você vai fazer. Embora você não quisesse fazer, você não queria punir,
Você não queria aplicar um castigo. Você está fazendo isso porque você ama. É justamente o amor do pai e da mãe que corrige, que pune, que castiga, que impede de fazer uma coisa que de repente ele queria muito, que ele estava planejando já há meses aquele passeio, aquela viagem com os amigos, mas aí ele aprontou, ele desobedeceu, ele mentiu, ele foi mal criado, ele respondeu, né? Ele falou palavrão. Você foi lá e deu aquele castigo. Você disse, não, você não vai. Né? Mas o seu coração também está partido. Não pense que é só o do filho, que ficou agora, mas eu queria tanto ir e meu pai não deixou, minha mãe não deixou. Não, o seu coração também está partido, você também está sofrendo com aquela situação porque você também queria que ele fosse, também queria que ele participasse, também queria que ele tivesse aquele privilégio, aquela diversão, aquela coisa na vida dele. Mas você foi obrigado a tirar aquilo naquele momento devido às atitudes erradas que ele teve. E você fez isso por quê? Porque você ama. Então o amor é tão grande, tão grande, tão grande, que você tem que corrigir. Né? Que você tem que ser justo. Tem que ser justo. Porque se você não for justo, se você simplesmente passar a mão na cabeça e dizer, ai filhinho, dê um tapa na cara do papai, não tem problema, filhinho, tá? Porque o papai ama, o papai é bondoso. Continua assim, vai virar um bandido, vai virar um marginal. Então, antes mesmo do juízo, porque aqui o Padre Pio está falando claramente sobre nos julgar, né? Nos julgará lá no juízo final. Mas antes de chegar no juízo, Deus já vai nos julgando no meio do caminho. Deus já vai nos corrigindo. Deus já vai dando provações. Deus já vai dando puxões de orelha. Epa, não é por aí. Muda o seu caminho, muda o seu jeito de ser. Ele já vai nos modelando. Porque Ele quer que nós cheguemos à santidade. Ele quer que nós vamos para o céu um dia. Então tudo isso é a caridade, né? Esse amor tão grande que Deus tem para conosco, tão imensurável, tão inimaginável, que de vez em quando você leva uma rasteira, né? Você está tão empolgado porque você vai fazer uma coisa, você queria tanto aquilo, tá? Daqui a pouco Deus dá uma rasteira mesmo, né? Porque não é por aí, você vai quebrar a cara lá na frente, né? Então eu te corrijo agora para você ir para o céu mais tarde. A mesma coisa a gente faz com os filhos, né? Você corrige hoje para mais tarde ele ser uma pessoa de bem, para ele ser uma pessoa boa, justa, honesta, um bom cristão, né? Um homem, uma mulher trabalhadora, uma mãe de família, né? Enfim. Agora, se você deixar livre para fazer tudo o que quiser em nome de um pseudo-amor, que esse pseudo-amor eu acho que foi inventado pelos comunistas, e aqui no Brasil nós temos essa ideia louca que veio nesses últimos anos aí do PT, né? Ah, não pode brigar, não pode dar castigo, porque vai ficar magoado, vai criar problemas psicológicos na criança, porque você falou mais grosso, porque você falou mais alto, etc, etc. Daí você está criando, né, marginaizinhos. Né? Marginaizinhos. E como Deus não quer que nós sejamos marginaizinhos, como Deus quer que nós sejamos santos, como a Carol estava falando, é que Ele vai nos corrigindo, vai nos julgando, para que a gente vá se aperfeiçoando, para quando chegar lá no juízo particular, né, de cada um, a gente possa ter uma brechinha lá, uma vaguinha para poder entrar para o céu. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. E não perca, amanhã, ao meio-dia, tem vídeo novo aqui no canal das Fontes Franciscanas.